A história de Jonas é uma das mais conhecidas da Bíblia, conhecida até mesmo por pessoas que não são cristãs e até mesmo por crianças. Porém, eu quero trazer algumas curiosidades para você, como por exemplo, você sabe a qual nação pertencia a cidade de Nínive? Se você não sabe, bora lá. Graças a paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Nós estamos lendo o livro de Jonas e hoje é dia de ler os 4 capítulos que contém este livro, capítulo 1, 2, 3 e 4. Eu quero compartilhar aqui de algumas informações interessantíssimas contidas no livro de Jonas. Amém? Quero ler com você o capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim: O Senhor deu esta mensagem a Jonas, filho de Amitai: Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive, anuncie meu julgamento contra ela, pois vi como seu povo é perverso. Amém? Logo aqui nessa primeira parte, no capítulo 1, Deus dá uma ordem para Jonas. Só que ao invés de ele se aprontar e ir para Nínive, não. Ele se apronta e pega um navio em direção a Tarsis, ou seja, ele vai fazer tudo contrário daquilo que o Senhor tinha dito para ele, porque ele tenta se esconder do Senhor, como se desse para se esconder. E então ele vai para este navio em direção a Tarsis, e neste navio, durante a viagem, Deus envia uma tempestade poderosa, a qual o barco chega ao ponto de se despedaçar, e daí os marinheiros que estavam lá dentro começaram a jogar as cargas para fora do navio, e quando o capitão ele desce lá no porão, ele encontra Jonas dormindo profundamente. E ele fica indignado com Jonas. Ele vai reclamar com Jonas: como pode? Nós estamos passando por este apuro aqui e você aí dormindo desse jeito. Eles vão lançar sorte para ver de quem que era a culpa. Eles oraram aos deuses deles e não tiveram resposta nenhuma, então eles vão lá e tiram sorte para ver de quem é a culpa. E a culpa cai em Jonas. E Jonas fala que o que estava acontecendo ali era por conta do Deus a quem ele servia. E daí eles se lembraram que quando Jonas ele entra no navio para ir para Tarsis, ele fala para esses marinheiros que ele estava fugindo da presença do Senhor, como se fosse conseguir fugir da presença do Senhor, na verdade. Então ele fala: olha, me lancem ao mar, que essa tempestade ela vai parar, ela vai cessar, ela vai ter fim. Só que não, eles vão tentar remar para a praia, só que eles não conseguem por conta do tamanho da tempestade que assolava este navio. Então eles pegam Jonas e lançam Jonas ao mar. E daí a gente conhece a história: Jonas é engolido por um grande peixe. E é interessante que no capítulo 2, Jonas faz uma oração de dentro do ventre desse peixe. E no capítulo 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor: Então, de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Ele vai pedir misericórdia para o Senhor. Ele clama ali durante esse período de 3 dias e 3 noites que ele está no ventre deste peixe, ao ponto de que ele se arrepende daquilo que ele tinha cometido, e Deus direciona este peixe ao propósito que Deus tinha desde o início e dá uma ordem para que esse peixe vomite Jonas, e Jonas é vomitado. Isso acontece no capítulo 2. E já no capítulo 3 nós vamos ver Jonas indo a Nínive. E eu quero ler aqui com você agora capítulo 3, versículo do 1 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: Depois disso, o Senhor falou com Jonas pela segunda vez: Apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Dessa vez, Jonas obedeceu à ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que eram necessários 3 dias inteiros para percorrê-la. Agora, olha só que interessante. Cidade tão grande, então fazia parte de uma grande nação. Eu não sei se você sabe, mas a cidade de Nínive ficava na Assíria. É só lembrarmos os acontecidos entre Israel, Judá, Babilônia e Assíria. E daí a gente vai entender o porquê Jonas não queria vir para essa cidade. Muitos pregam que Jonas não queria vir para essa cidade porque ele tinha medo de morrer.
Até porque eles matavam realmente os profetas que iam pregar que o único Deus verdadeiro era o Senhor nosso Deus. Porém, o motivo real de Jonas não querer de jeito nenhum ir para a cidade de Nínive era que ele não queria que o povo se arrependesse. Ele queria que, de fato, a cidade fosse exterminada por conta da maldade que eles tinham realizado contra os profetas do Senhor. Jonas, ele vai pregar para este povo e no primeiro dia, na primeira pregação que ele faz, o povo se converte. E na pregação de Jonas, ele anuncia que o Senhor exterminaria toda a cidade, todo este povo no período de até 40 dias. Então o povo se converte ao ponto de decretar jejum a toda a cidade. O rei ele vai observar o que Jonas está pregando e daí ele compreende que a cidade de fato seria exterminada. Então ele decreta um jejum para todo o povo de Nínive. Eles, como sinal de humilhação, se vestem de pano de saco. Não só eles, quanto também os animais. Porque o rei vai dizer assim: talvez, se nós nos humilharmos e nos arrependermos dos nossos atos, o Senhor ele possa voltar atrás daquilo que ele tinha decretado sobre nós. E isso deixa Jonas furioso, porque de fato os profetas que entravam nessa cidade eram mortos. E muitos pregam que Jonas não queria ir para a cidade de Nínive com medo de morrer. Não, não era isso. Jonas não queria anunciar a palavra do Senhor ao povo de Nínive porque eles poderiam se converter. E sabendo que Deus ele é maravilhoso, longânimo em misericórdia, ele é tardio em irar-se, então ele sabia que se ele pregasse e o povo se convertesse, Deus ele poderia voltar atrás da sua decisão. E é por este motivo que Jonas não queria pregar em Nínive, não queria ir para Nínive, anunciar aquilo que o Senhor o havia revelado. Olha só, capítulo 4, versículo 1, 2 e 3, o que vai dizer. Isso tudo deixou Jonas tão aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor antes de sair de casa. Não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarse. Sabia que és misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora tira minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer que viver desse modo. Olha só como é que são as coisas. Aí o Senhor vai responder para ele: você acha que é certo você ficar tão irado assim? Aí ele, revoltado, ele sai da cidade e vai para o leste. Chegando lá, ele monta ali um abrigo para que ele possa sentar, porque ele quer ficar olhando o que vai acontecer com a cidade de Nínive. E daí ele está ali, o sol está sobre a cabeça dele, e o Senhor faz brotar uma planta que cresce e ela dá muitas folhas, folhas grandes, que protegem a cabeça de Jonas do sol. Porém, no dia seguinte, vem uma lagarta e come o talo dessa planta, e daí ela murcha e morre. E o Senhor envia um vento quente do Oriente na direção de Jonas. Então imagina, agora está o calor na cabeça de Jonas e esse vento quente. Ele pede a morte para o Senhor. Daí Deus finaliza a resposta dele com o versículo 9, 10 e 11. E a gente termina aqui o livro de Jonas. A palavra do Senhor diz assim: Deus perguntou assim a Jonas: você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado, a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse. Ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Então, olha só, nós devemos ter compaixão daqueles que estão perdidos, que não sabem discernir o que é certo do que é errado, para que assim nós sejamos boca de Deus para a salvação de toda a humanidade. Amém? Que Deus te abençoe. Fique na paz, Senhor Jesus.